Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e darei continuidade ao trabalho de leitura e comentário das mensagens psicografadas no Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Essas mensagens são psicografadas por mim durante os trabalhos espirituais realizados na nossa casa espírita. Lembrando que são relatos de espíritos que ainda se encontram muito ligados às suas últimas encarnações no mundo de provas e expiações, não se tratando, portanto, de espíritos elevados. A mensagem que vou ler hoje, ela foi psicografada no dia 17 de março de 2021 e começa assim. Queria ir lá fora brincar. Pela janela da casa, eu vivia triste, observando as outras crianças, correndo e rindo, e eu ali, impossibilitada. Nasci um bebê perfeito e saudável, mas sofri um acidente aos 2 anos e meio de idade e fiquei tetraplégica. Meu pai foi embora, não suportou a prova. Minha mãe, Yara, voltou para a casa dos pais e por todos os anos que se seguiram, me olhou com um misto de tristeza e piedade. Não fui à escola. A família, envergonhada de mim, preferiu me manter escondida, longe dos olhares curiosos. Minha avó não cansava de repetir que meu estado paralítico era castigo divino. Cresci sozinha. Poucos brinquedos me faziam companhia. Yara se casou novamente e vieram outros filhos, 2 meninos, que mesmo morando na mesma casa, foram mantidos distantes de mim, como se eu pudesse contaminá-los com minha paralisia ou com a minha tristeza. E assim assisti a vida de todos seguir. Eu era quase feliz enquanto dormia. Fechava os olhos e podia ir a toda parte. Cruzava os céus, voava pelas ruas, atravessando os limites da cidade e indo até os rios, vales e montanhas. Pensava que meu corpo aleijado era a minha prisão, mas a minha alma era livre. E assim cheguei à minha juventude. Minha família, com o passar do tempo e o meu invariável silêncio, pareceu se esquecer de que eu era um ser vivo e pensante, dotado de sentimentos e vontade. Ignoravam a minha presença a maior parte das vezes, quando não me olhavam como um objeto indesejável. Com o passar dos anos, cada vez mais me sentia como este objeto, cada vez mais destoando do restante da decoração. Desencarnei aos 21 anos de uma doença infecciosa cujo tratamento seria relativamente simples, mas acabou se espalhando e complicando. Nos meus primeiros momentos no plano espiritual, continuei solitária e triste, recuperada da paralisia, mas incapaz de voar alto como nos meus sonhos. Meu espírito não estava livre como eu imaginava. Voltei para casa e fiquei próxima à minha mãe por cerca de 2 anos. Conheci seus pensamentos e todo o seu conteúdo mais íntimo, e passei a alimentar sentimentos destrutivos, sobretudo amargura e tristeza. Certo dia, em que a acompanhava olhando distraidamente um álbum de fotos da família, reparei que nele quase não havia fotos minhas, uma ou outra escondida no meio dos irmãos, sentada em meus pés de 4 rodas. Entendi que minha mãe havia me enterrado enquanto eu ainda respirava no mundo dos vivos. Revoltada, passei a assediá-la, sem tréguas, acusando-a de ter sido uma mãe negligente e repetindo o quão egoísta e má ela era, envolvendo-a em minha tristeza e mágoas, lembrando os castigos divinos advertidos pela minha avó. E ela se deixou levar, vencida por remorso e culpa. Entristeceu, desanimou-se, perdeu a fome e a vontade de viver. Pouco tempo depois, diagnosticada com depressão, o marido e os filhos internaram-na em uma casa para tratamento de pacientes com transtornos mentais. Yara foi alojada em um quarto junto com outra mulher, aparentemente mais jovem e enlouquecida. Aventurei-me pelos espaços do sanatório e o que eu vi me deixou aterrorizada.
Muitos espíritos desencarnados das piores espécies, das mais repugnantes formas, se encontravam ali. Uns alojados nos quartos, outros passeando pelos pátios e corredores. Se existisse inferno, eu o havia encontrado. Voltei para o quarto tão aflita quanto nunca houvera estado antes. Já era noite e trouxeram remédios para minha mãe e sua companheira de quarto. Fiquei sentada na beira da cama, o rosto escondido entre as mãos, com medo de olhar em volta, temendo que as figuras horripilantes que eu havia encontrado lá fora entrassem no quarto a qualquer momento. As luzes foram diminuindo pelos corredores e eu fiquei esperando desesperada pelo pior pesadelo. Quando a escuridão no quarto era quase total, ouvi uma música suave vinda não sei de onde e percebi por debaixo da porta uma luz que se movimentava, vindo do corredor. Meu coração se acalmou. Algumas batidas, a porta se abriu e entrou uma mulher, parecendo uma fada, vestida de azul claro, linda e iluminada. Me cumprimentou pedindo licença e associei sua voz a um doce cântico de anjos. Sentando-se à cabeceira da cama da companheira louca, colocou sua cabeça no colo e ficou algum tempo cantarolando baixinho e suave, acariciando seu rosto e seus cabelos. A mulher sorria levemente e sua face adquiriu um novo semblante, calmo e harmonioso. De vez em quando, a mulher fada me olhava e seus olhos me sorriam compassivos. Fui me deixando envolver por sua presença. Perdi a noção da passagem do tempo. O dia estava prestes a amanhecer, quando finalmente ela levantou-se e caminhou até a cama onde estávamos eu e minha mãe. Passou suas mãos nas faces e nos cabelos de Yara, que dormia sob efeito dos remédios. Tomou minhas mãos nas suas e me disse para ficar calma, que logo encontraria um caminho. Quando a mulher acordou, estava completamente diferente da que tinha encontrado na véspera, aparentando equilíbrio e sanidade. Ela cumprimentou a minha mãe com um sorriso amigo e se apresentou. Almira era seu nome. Almira abriu o armário, pegando a imagem que reconheci como Nossa Senhora Auxiliadora. Convidou minha mãe a rezar com ela e foi a oração mais bonita que já presenciei. O quarto encheu-se de luzes brandas que dançavam cruzando em todas as direções. Naquele dia e nos dias seguintes, fiquei no quarto refletindo, ao olhar a imagem da santa, em silêncio nos primeiros dias, até começar a dirigir meus pensamentos a ela. E um dia, finalmente, eu lhe fiz um pedido. Ajoelhei-me diante dela e supliquei que nos tirasse dali. Disse-lhe que estava arrependida pelo mal que fizera a Yara com minhas acusações, que minaram suas defesas psíquicas e que estava disposta a lhe perdoar. Passadas algumas noites, a mulher fada voltou, acompanhada de outras mulheres que também lembravam as fadas de minha imaginação. Uma delas me estendeu suas mãos finas e suaves e, me abraçando, convidou-me a acompanhá-las para fora do quarto. Ainda permaneci no mesmo hospital, em uma outra ala, onde uma equipe espiritual de médicos e trabalhadores davam assistência. Fui acolhida, orientada e pude me refazer de toda a energia deletéria acumulada pela revolta contra a vontade divina e a tristeza experimentada em minha encarnação. Depois, fui transferida para uma residência de jovens mulheres. Durante o dia, trabalhava em uma casa de idosos da cidade espiritual vizinha e à noite frequentava a escola, onde iniciei meus estudos pelo ensino básico. E agora estou aqui, contando minha história. Minha mãe ficou mais alguns meses internada até se equilibrar novamente e voltar para a família. Quando ela desencarnou, muitos anos depois, estive com ela nos primeiros momentos. Depois ela seguiu seu caminho em outra colônia que melhor se adequava às suas necessidades. E eu continuei meus trabalhos junto aos velhinhos que aprendi a amar. Obrigada pela oportunidade, pelo espírito, Nice. Temos aqui mais um relato
de que a divina providência jamais abandona qualquer uma de suas criaturas. Nice foi uma criança que nasceu perfeita, mas aos 2 anos e meio de idade sofreu um acidente e ficou tetraplégica. Muitas vezes, diante de crianças vítimas de acidentes, doenças ou violências de variadas origens, nós nos perguntamos o motivo do sofrimento de seres ainda tão inocentes. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, intitulado de Bem-aventurados os aflitos, nos diz que as causas de nossas aflições podem ser nessa vida ou em vidas passadas. Kardec nos afirma que, em virtude do princípio que todo efeito tem uma causa, essas misérias são um efeito que deve ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Lembrando que neste mundo de provas e expiações, pode haver e há injustos e injustiças. Porém, não existe ninguém que seja injustiçado perante as leis divinas. Ninguém é vitimado por qualquer injustiça aparente. Está tudo submetido à lei de causa e efeito. Por mais que nós não consigamos enxergar, por mais que nós ainda não tenhamos os olhos de ver, dos quais nos fala Jesus, Deus, em sua onisciência e onipotência, tudo provê e tudo prevê. Então, certamente, o que aconteceu a Nice foi uma reação a alguma infração que ela cometeu às leis divinas em uma encarnação pretérita. Considerando que nada, absolutamente nada nessa vida acontece por acaso, seus pais, de alguma forma, estavam ligados a essa prova da Nice. Eles também tinham provas relacionadas ao estado de tetraplegia dela. O pai fugiu à prova. Ele não conseguiu lidar com o sofrimento e abandonou a filha. E com isso, possivelmente, ele complicou um pouco mais a sua situação. Haja vista que ninguém pode fugir permanentemente diante das situações de reajuste com as quais nos deparamos no curso de nossas vidas. Nós temos aqui a história narrada sob o ponto de vista da Nice, que se sentiu abandonada pela mãe, acusando essa mãe de negligência. Mas nós não sabemos se isso foi real ou se foi um julgamento unilateral dela. Nós não sabemos se a mãe realmente não a amou ou se apenas ela não conseguiu se sentir amada o quanto ela necessitava, o quanto ela desejava. O fato é que a nossa menina Nice, ela alimentou uma revolta silenciosa e passou a vida triste e solitária, lamentando pelas coisas que ela não podia ter, pela vida que ela não podia viver. Pela narrativa dela, a gente pode concluir que ela não recebeu uma orientação filosófica ou religiosa que preparasse ela para a vida espiritual. Então, quando ela desencarna, ela fica ali presa em função da sua ignorância e passa a obsediar a mãe. Nice e Yara, mesmo sendo mãe e filha, a ligação delas não era uma ligação por laços de afinidade, não era uma ligação harmoniosa. Mas, de qualquer forma, aquela figura materna era a pessoa com a qual Nice tinha o maior vínculo afetivo, era a pessoa mais próxima afetivamente dela. E a Yara, em um processo de autoculpa, que foi ali alimentado pela avó da Nice, que insistia muito na questão do castigo divino, e ela acolheu essa acusação pela situação da filha e pela morte dela, aceita as acusações que a Nice desencarnada lhe impõe. E ela acaba por se desequilibrar emocionalmente e psicologicamente, perdendo a razão. André Luiz, no magnífico livro Libertação, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele nos fala dessa extensa teia de auxílio que permeia os universos, onde todas as criaturas ajudam-se mutuamente. Está lá no comecinho do livro a seguinte frase: os homens se socorrem de uns e outros para crescerem mentalmente e prosseguir adiante. E é exatamente isso que nós vemos acontecer.
tanto Nice quanto sua mãe são colocadas em uma situação onde inicialmente elas são indiretamente ajudadas. Nice aceita a ajuda que lhe é ofertada e assim auxilia também Yara, libertando ela do processo obsessivo e ela, livre de culpa, ou pelo menos mais harmonizada com essa culpa, recupera o equilíbrio mental. E pelo encerramento da história, cada uma seguindo seu caminho, nós podemos deduzir que possivelmente elas resolveram as pendências que tinham entre si, se liberando de algum conflito do passado através da aceitação e do perdão. É possível que as duas se reencontrem futuramente em uma nova encarnação, mas certamente será uma relação muito mais harmonizada, porque elas não terão mais o peso kármico. Muito bem, meus amigos. Se vocês gostaram, por favor, deixem aqui o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ajude o nosso canal a crescer. Compartilhe com seus amigos, comentem. E para conhecer mais histórias como esta, acessem a nossa playlist Análise de uma Psicografia no canal Espiritismo Explicado. Muito obrigada, até o próximo vídeo.